porque a gente precisa amar. Peça perdão a quem precisar pedir perdão. Relacione, porque o nosso destino não está aqui. É nisso que a gente precisa se alegrar, né? Porque o nosso destino é muito mais além. Então a gente não pode se apegar. Trabalhar, né? Se regozijar, como diz a palavra, mas não se apegar. Isso é um desafio muito grande, né? Eu estava, no momento do louvor, eu estava pensando numa frase que nós conhecemos muito bem e cantamos também muito bem, né? Que sempre me toca, e é muito importante a gente refletir sobre essa frase cantada. Só tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. Isso é verdade? Porque às vezes a gente canta, a gente não tem noção do que a gente está cantando. E as palavras têm poder. As palavras, tem um mosquito aqui. As palavras são sementes. Nós sabemos disso. O mosquito está forte. As palavras, elas são sementes. Uma vez que a gente lança a palavra falada, né, em poesia, em cântico, numa discussão, né, num discurso acalorado, essas palavras vão sair da nossa boca e vão cumprir um propósito. Então hoje nós fizemos um louvor meio kamikaze, né? Quando a gente canta, tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Quem falou isso na palavra de Deus? Foi quem? Foi Paulo, né? Não foi Paulo? Mas em que contexto Paulo falou isso? Dá não, filho. O negócio aqui tá bravo. Em que contexto Paulo falou isso? Quando ele orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor o quê? Tirar o espinho da carne. O espinho não estava na alma. O espinho não era algo do espírito, que a gente tenta espiritualizar tudo, né? O espinho estava na carne. E Paulo, né, ele não cantou. Quem canta somos nós. E temos que cantar mesmo, até que se torne real na nossa vida. Mas quando Paulo falou isso, ele estava num contexto de dor. Que espinho era esse? Não preciso saber, não é da minha conta. Deus não falou pra gente, as pessoas assim, conjecturam. Muito obrigada, pode me ajudar porque as palavras ainda estão fugindo. As pessoas conjecturam, ninguém sabe o que é, mas era algo que o incomodava. Melhorou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu posso ficar sério. Coisas, algo que incomodava Paulo, ele fala, só tua graça, no final de tudo, que não tem jeito. Deus fala, não vou tirar. Dorme com esse bagulho, porque eu não vou tirar. E aí Paulo fala, só tua graça me basta. Ele se convence. Só tua graça me basta. Era como se ele estivesse falando, a tua vontade de agora, de hoje em diante, vai ser o meu prazer. Que essa seja a nossa realidade. Que a gente busque isso pelo menos. Que nesse ano de 2024, que no primeiro PS, porque vão ter desafios, porque ninguém cresce sem confronto. Quando eu falo confronto, não estou querendo falar daquele confronto, sabe?
humano, a daquele confronto que a pessoa quer te alfinetar para ver uma reação tua. Não é esse confronto, não. É o confronto da vida. Os confrontos virão. E aí vai valer. Aí Deus vai ver o verdadeiro adorador. Só a tua graça me basta. E a tua presença é o meu prazer. Agora é um mosquito e um besouro. A gente, assim, a tia Val ajudou a gente aí, distribuindo uns pedacinhos de papel. Foi feito assim, muito rápido, algo que Deus colocou assim na minha mente, que eu cortei assim, bem torto, mas está valendo. Você vai responder essa pergunta. A gente vai começar essa palavra, que era no final, respondendo essa pergunta. Qual situação, qual sentimento, o que está escrito aí? É o quê? Não, a pergunta. O que tem potencial para te travar em 2024? Isso aí, o que tem potencial para te travar em 2024? O meu já escrevi aqui. Escrevi, não, apagou. Eu já escrevi na minha mente, vou escrever aqui também. Tem uma caneta aqui, perdi em algum lugar. O que tem potencial para te travar em 2024? Você sabe. Talvez seja algo que você já esteja arrastando. 2020, vou começar em 2020, tá? O ano da pandemia. Mas talvez você já tenha arrastando há muito tempo. 2020, 21, 22, 23, chegamos em 2024. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Sim. O importante é a gente entender a palavra, né? 2024, o que tem potencial para te travar? Você sabe. Qual é o sentimento que pode te travar? Eu que escrevi aqui, eu escrevi em algum lugar, eu coloquei minha insegurança. Aí você vai falar assim, poxa, insegurança, uma mulher que prega, que está na frente ministrando, estou insegura. Dá licença, estou insegura. Depois que aconteceu, né, a disfunção na minha mente, na minha voz, eu me tornei uma pessoa insegura, mas eu desafio a minha insegurança. Eu estou fazendo isso agora. Aleluia. Desafiando a minha insegurança. Porque melhorou bastante, não melhorou a minha voz? Sim, melhorou bastante, mas ainda me incomoda esse negócio que parece que eu estou em outra terra. Eu não sei se eu sou paraíba, nordestina, é coisa aqui do Brasil mesmo, né? Para fora ninguém manda, né? Mas isso me incomoda. Mas você, o que tem potencial para te travar em 2024? Eu estava adorando e veio na minha mente a autossabotagem. O quanto você se autossabota. Uma coisa simples. Vou começar uma dieta. Já vi gente fazendo vídeo. Final do ano não dá. Natal, Ano Novo. Janeiro, mês de férias. Fevereiro, carnaval. E você nem pula carnaval. Aí vai, março, abril, Páscoa e você nunca começa. Autossabotagem. Isso é uma coisa simples, mas tem coisas, né, mais assim, sérias, que você se autossabota o tempo todo. A palavra de Deus fala, eu sou contigo. Quase não saiu. Eu sou contigo. E você não acredita nisso. A sua mente fica o tempo todo, sabe, te dando palavras totalmente contrárias daquilo que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. O medo, a incerteza, o que tem potencial para te travar em 2024? Porque uma coisa é certa.
nós estamos no ano das atitudes radicais. Mas nada vai mudar se o meu comportamento, se o meu pensamento, se a minha atitude não mudar. Vocês entendem isso? Eu sinto isso no meu coração. Kelly, você precisa mudar. O Espírito Santo fala isso no nosso coração. Você precisa mudar. E não é nada que Deus precise fazer, porque Ele já fez. Às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, abençoa minha casa, meu filho, meu cachorro, abençoa o meu trabalho. A gente ora pedindo para Deus abençoar, mas Deus já abençoou. O sacrifício na cruz valeu por tudo. Você ter aceito esse sacrifício já vale. Você já é uma pessoa abençoada. Amém. Mas a questão é, nós não conseguimos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Eu acho que tem uns 2 anos que eu tenho estudado muito sobre o poder do pensamento, sabe? E a palavra de Deus fala o que sobre isso? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre... Diz? Pensamentos de... E não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente já sabe. Mas a gente não alinha o nosso pensamento com o pensamento dele. E aí não adianta orar, Senhor, abençoa o meu pensamento. Não, querido. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, porque se ele falou, está falado. Acabou o problema. Mas o problema maior é aquilo que a gente cria no nosso pensamento. Por isso que fica a pergunta, o que é capaz, o que tem potencial para te travar em 2024? Por que eu peço para você escrever? Porque o que a gente escreve, a gente visualiza. E aí, você escrevendo, você vai ver, poxa, realmente eu sou assim. Eu tenho que melhorar. No final, nós vamos fazer um ato profético, que também não vai adiantar nada se a gente não acreditar naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Que é para todos os anos, como foi ministrado hoje na escola dominical, até o final do ano. Não é só para agora. Não é só, sabe, começou no primeiro dia desse ano e se renova todo ano. E a gente precisa crer nisso. Esse ano profético, Deus nos convida a vivermos novas experiências nele. E a pergunta que eu faço para você e para mim mesma, tá? Estou fazendo essa ministração também, serve para mim. O que é capaz de te tirar do eixo? Pensa aí. Marido serve também. A esposa também serve. Sabe? Os filhos, às vezes tira do eixo. Às vezes tira, amor, desculpa, mas tira. A mãe está aqui, ó, me olhando assim. O que é capaz de te tirar do eixo? Porque é isso que Deus vai usar para fazer o teu ano diferente. Vocês pensavam que ia ser foque-foque? Não vai ser, não. Deus usa exatamente aquilo que nos perturba, que nos causa desconforto, para nos tirar de um lugar de comodidade, passividade, mediocridade. Quando falo mediocridade, tem que falar devagar. Não é aquilo, sabe, chamando, inferiorizando ninguém. Tá saindo agora. Não é isso.
é aquilo que te coloca na média. Você tem potencial para fazer mais, para ir além. Amém. Como mãe, como esposa, como funcionário de uma empresa, como um funcionário de uma empresa, como marido, como mulher, como filha. Você tem potencial. Nós temos em Deus potencial para irmos além. Amém. Mas às vezes, obrigada pelo amém. Mas às vezes, na maioria das vezes, sabe o que acontece? A gente fica na média. Porque nos é confortável, a gente não precisa fazer nada. Mas Deus quer nos tirar desse lugar. E em 2024, pega isso. Amém. Pega isso, lembra disso. Porque a palavra não vai trazer conforto. Porque Deus quer nos tirar do lugar de passividade espiritual, emocional e física para nos levar a um outro patamar nele, de fé, de segurança, de liberdade, para nos levar a um outro patamar de glória. E não é glória humana, não. Porque quando a gente entende que Deus quer nos tirar do lugar de conforto, a gente já até imagina para onde Deus vai nos levar. A Bíblia fala que Ele tem coisas maiores e melhores. Coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. Gente, é um lugar maravilhoso. Como foi ministrado hoje na escola dominical. Aquele povo que saiu do Egito, que estava tão acostumado com o Egito, foi conduzido para uma terra boa, fértil, frutífera. Mas, entre o Egito e a terra boa, tinha o quê? O que tinha? Deserto. É no deserto que a gente é aprimorado. Não tem outro jeito, porque nós somos cabeçudos. Ou não? Nós temos dura cerviz. Nós somos duros. E porque o Senhor nos ama, Ele tem esses processos que vai nos quebrando aos poucos, até que nós nos tornamos moldáveis nas suas mãos. Vamos lá para Tiago 1, 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3. Está aberto aqui. Ele diz assim, ó. Tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Aqui, na minha versão, está provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É um processo. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. A minha está deficiente. Tem outra versão? Sem que nos falte coisa alguma. Sem que nos falte coisa alguma, completo. Então, a aprovação, naquilo que nós somos provados, existe uma ação, e essa ação é completa. Essa ação é completa. E eu preciso acreditar nisso, porque Deus não faz nada de agarro. Ele não acorda de manhã e fala assim, eu vou provocar, eu vou alfinetar o Bartelli com alguma coisa, para ver qual vai ser a reação dele. Quem faz isso, queridos, são homens. Homens fazem isso. Mas Deus não faz tudo o que Deus faz. Tem um propósito, tem um motivo, tem uma finalidade. E as provações
na vida do cristão? Primeiro, nos aperfeiçoar. Nos fazer perfeitos, não segundo a ótica humana. Quando a gente fala de perfeição, a gente logo lembra daquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Seja um menino bonzinho, senão você não vai conquistar nada. Isso não, porque tem pais que falam coisas mais pesadas, né? É verdade? É verdade. Quando fala perfeitos, não é perfeito segundo a ótica do homem. Porque a nossa perfeição, como a nossa justiça, é trapo de imundícia. Deus não precisa da nossa perfeição para fazer nada. Não é o perfeccionismo, que às vezes a gente quer confundir. Eu faço as coisas com excelência. Gente, eu tenho um problema com essa palavra, não sei porquê. Porque eu tenho que fazer as coisas com excelência. Mas muitas vezes essa palavra excelência tem muito mais a ver com o meu perfeccionismo humano do que com aquilo que Deus realmente requer de mim. Amém. A aprovação, ela tem a sua ação completa quando ela nos torna íntegros na presença de Deus. Integridade. O que é integridade? É nós não sermos pessoas fragmentadas. E caramba, isso acontece muito com a gente. Nós somos muitas vezes assim, cocheamos por dois pensamentos, sentimentos e até posicionamentos. A gente chega no domingo, a gente está fogo puro, né? Soltando fogo pela boca, cada palavra, cada louvor, não é dragão não, tá? É poder de Deus, soltando fogo naquilo que canta, naquilo que prega, naquilo que impõe a mão. Eu tenho problema com imposição de mãos. A gente tem que tomar muito cuidado com que quando a gente vai impor as mãos, porque a gente não ministra o que a gente fala. Nós ministramos aquilo que nós vivemos. E nós passamos isso como uma energia de poder, porque não é isso que nós buscamos em Deus? Então, quando fala que a aprovação tem a sua ação completa, porque nos torna íntegros, está querendo falar o quê? Nós não podemos ser pessoas fragmentadas. Uma hora eu estou soltando, né, fumaça rolando, vendo anjo nadar de costas. No domingo é fogo puro, mas na segunda-feira, se alguém te corta no trânsito, só Deus sabe. E a tua mulher também sabe o que sai da tua boca. Isso mostra que nós não estamos íntegros, que nós não estamos buscando, pelo menos, a integridade. Tem a sua ação completa, porque é uma ação contínua. Não é algo acabado, porque nem isso Deus espera de nós. Esse perfeccionismo, a gente precisa ter tudo acabado, não. Mas Deus, Ele espera que nós nos coloquemos no processo dEle. Por quê? Porque nós estamos entrando um ano e uma atitude radical requer, sabe, um pensamento radical. Eu estou no processo, pelo menos reconhecer. Por que eu estou pedindo para vocês escreverem o que pode te travar em 2024? Porque você precisa olhar para você e ter consciência de onde você está e onde você quer e pode chegar em Deus. Nós precisamos fazer isso. Em Atos 8, versículo 1, vamos lá. Atos 8. Acordei pela madrugada, no meio da semana.
E no dia seguinte o Marcão me chamou para ministrar. Normalmente quando isso acontece, eu falo assim para ele, me deixa orar uma semana. Mas é autossabotagem, tá? É você querer fugir, sair pela tangente, né? E não se expor. E quando Deus me deu essa palavra, me deu esse entendimento, eu fiquei pensando, Senhor, é isso que o Senhor espera de mim esse ano. Atos 8, versículo 1. Primeiro a gente vai entender um pouquinho esse contexto. Estevão morreu. E antes da sua morte, isso no capítulo 7, antes da sua morte, Estevão, ele compila, ele faz um resumo, sabe, de toda a vida de Jesus, a salvação que Jesus veio trazer para o povo, né? Toda a boa nova. Estevão, ele faz uma declaração e deixa as pessoas tinindo contra ele. A gente conhece essa história. A Bíblia fala que enquanto Estevão estava falando, ele começou a ver os céus abertos. E naquele momento que ele viu os céus abertos, o que aconteceu? Ele estava sendo apedrejado. Porque as pessoas não suportaram o discurso dele, o avivamento. Sabe aquela coisa, vamos matar o avivamento desse homem? É isso que Satanás quer fazer com as nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Satanás quer matar o nosso avivamento em Deus. Com pedradas, talvez não física, mas moral, emocional, espiritual, usando pessoas para nos ferir, para nos magoar. Às vezes pessoas que estão muito próximas. Estevão morreu. E aí, a Bíblia fala aqui no versículo 1, né? Versículo 8, né? Fala assim, Saulo consentia com sua morte. O Saulo era aquele camarada, né, que depois do acontecido ia começar a buscar cartas para perseguir a igreja, para perseguir os filhos de Deus, aqueles que testemunhavam do Senhor. E a Bíblia fala, naquele dia levantou-se o quê? Uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Isso te faz sentir alguma coisa? Alguma coisa? A igreja estava, né, bombando naqueles dias. A palavra estava sendo ministrada. Mas há um tempo atrás, quando Jesus ele foi assunto ao céu, qual foi a palavra que ele declarou? Sereis de minhas testemunhas, tanto em Samaria e eles ficaram primeiro em Jerusalém. Eles se concentraram em Jerusalém. Jerusalém estava confortável. Isso me fez sentir alguma coisa. Quantas vezes eu busco o meu lugar de conforto e não quero encarar o novo de Deus, porque encarar as novidades de Deus é desafiador. Eu preciso me levantar, eu preciso me erguer, eu preciso declarar, liberar a palavra. Tá vendo? Liberar palavra, eu preciso fazer isso. Isso dá trabalho, isso é cansativo, porque o inimigo fica o tempo todo na minha mente, semeando pensamentos contrários àquilo que o pensamento de Deus já falou ao meu respeito.
Deus para dispersar os discípulos, empurrando-os para a sua missão? A perseguição. Então não vai ser azul de bolinha branca, não vai. O ano de 2024 é ano de atitudes radicais. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque é o ano em que eu vou crescer. É o ano que o Senhor vai me fazer amadurecer. É o ano que eu vou perder o meu medo. É o ano que eu não vou mais me auto-sabotar. É o ano em que eu não vou mais dar alimento a Satanás, me vitimizando daquilo que aconteceu. Porque Satanás nos prende a pensamentos e sentimentos que nos limitam, que ele sabe, ali eu posso lograr êxito. Então, Deus usou a perseguição, o confronto o que é a perseguição? É o confronto da vida e suas contrariedades. Perseguição é isso, é o confronto da vida. É aquilo que vai contra a tua vontade, que você vai ter que engolir. Você vai ter que engolir. E às vezes a gente engole não apenas sapo, né? Às vezes a gente vai ter que engolir brejo para ver o agir de Deus nas nossas vidas. É para crescer. Talvez essa seja a atitude radical que o Senhor espera de mim e de você. As circunstâncias adversas. Sabe quando você planeja a tua vida direitinho, encaixotada, né? Janeiro vai acontecer isso, eu vou fazer isso, fevereiro eu vou fazer aquilo, né? Depois de fevereiro, março, abril, e a gente vai indo assim, tudo padronizado, e vem Deus de bagunça geral. E fala assim, não vai ser assim não. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com o nosso controle. Mas é para mexer mesmo. Porque eu ando das atitudes radicais. É o ano que o Senhor vai nos ensinar a nos render. Amém. E é tão difícil. Às vezes é tão difícil a gente se render. Perseguição pode apontar também para o estresse, aquele pequeno estresse do dia a dia, que a gente vai acumulando. Às vezes é uma coisa tão boba que acontece, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode comunicar, que a gente pode conversar, sabe? E diminuir a tensão, porque estresse é isso. O estresse gera ansiedade. A ansiedade, quando não é bem tratada, bem cuidada, assessorada, pode nos levar a uma situação até de depressão. E depressão, queridos, não é capeta não, lapeta. Depressão não é lapeta não, sabe? Depressão é doença. E nós precisamos atentar para isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. É engraçado falar, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Mas quando você tem um problema na coluna, você vai aonde? Quando você tem um problema de cansaço que você precisa fazer, exercício físico, você sabe que precisa fazer, você vai procurar uma academia para o seu físico. Pilates é bom, olha aí, já tem. Sabe? Quando você
que você identifica isso, você vai aos pés do Senhor. Mas e a nossa alma? Como é que a gente resolve o problema na alma? Sabe? Procura seus pastores. Conversa com um amigo, sabe? Que seja íntegro, que seja, sabe, amigo de verdade, que não vai falar da sua vida por aí. Nós temos um projeto aqui, sabe? Procura uma assistência terapêutica, psicológica, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não dá pra gente ficar aleluiando tudo não, pessoal. A gente precisa ter essa clareza, porque às vezes Satanás nos rouba nessa confusão. E a gente municia ele quando nós perdemos essa consciência de quem nós somos e dos acessos que a gente pode ter para se aperfeiçoar. O tempo pode até passar, mas algumas ferramentas continuam sendo usadas por Deus para nos tirar da inércia física, emocional e espiritual. Porque toda vez que o povo se acomodou na Bíblia, Deus fez alguma coisa acontecer para esse povo se mover. Abraão, está confortável aí. Sai da tua terra, da tua parentela. Vou para onde, Deus? Eu vou mostrar para você. Vai lá, vai, anda, caminha. Mete o pé. Sai do teu lugar de conforto. E é isso que a palavra está falando, é isso que a voz de Deus está falando no nosso coração. Sai do teu lugar de conforto. Aleluia. Pela manhã nós estávamos falando, né? O seu ano de 2024 vai ser melhor se você orar mais. Amém. Porque se você não ora, você não tem um vislumbre daquilo que Deus tem para a tua vida. Para mim, eu não tenho. Eu fico perdida. Então é pela oração. É pela reflexão na palavra. Porque senão a gente vai entrar no ano cego e vamos repetir os mesmos erros do ano que passou. E vamos repetir também as desculpas. Por que eu não fiz? Por que eu não rompi? E geralmente essas desculpas a gente terceiriza. Eu bebo a sua água, mas eu tenho água aqui. Desculpa, mas eu... Eu bebo a sua, tá fresquinha. Obrigada. Vocês entendem isso? Não dá mais para se vitimizar. Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. O tempo está ficando cada vez mais escasso. Não dá mais para a gente ficar culpando o que aconteceu no passado, que nos impede de fluir hoje. Não dá mais. Resolva isso. E tem um monte de jeito para resolver o que aconteceu. Mas resolva. Porque o Senhor está voltando. Os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Olha para a tua casa. Olha para os teus filhos. Você pode pensar assim, caramba, tá pegajoso aqui, cara. Tá difícil. Mas a palavra de Deus fala, o campo já está branco. Você precisa visualizar isso. Porque enquanto eu não visualizo isso, sabe o que acontece? Eu não lanço a palavra que vai resgatar. E às vezes não é a palavra que resgata. Às vezes é o meu comportamento que vai resgatar. É o meu comportamento que vai manifestar a palavra, porque às vezes não é com palavras que a gente vai ganhar a guerra. Às vezes é com comportamento, com posicionamento. Aleluia.
Porque Satanás teme os nossos posicionamentos. Mas porque eu não vejo campo branco, eu deixo de me posicionar. Então veja pela fé, o campo da tua casa branco, os campos já estão brancos. Aleluia. Os ceifeiros precisam se levantar para fazer alguma coisa. É por isso que o Senhor quer nos tirar dessa passividade emocional, espiritual. A gente não pode mais ficar à mercê daquilo que Satanás tem falado, tem inculcado na nossa mente por anos. A gente precisa realmente se posicionar. Então eu te pergunto, o que é capaz de te fazer parar em 2024? 2024? O que é capaz de fazer você deixar de romper naquilo que Deus já decretou para a tua vida? Eu preciso crer que existe uma palavra, um pensamento, um sentimento que se encaixa com a minha vida, que é única no Senhor. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração, não sei que hora é semana. Aqui, eu ainda estou no horário, né? Ah, tá bom. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração que o pastor estava falando assim, usando aquela expressão de João Batista. Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele fala, eu sou a voz do que clama. João só era a voz. Ele só era a ferramenta. Mas o que clama era mais alto do que ele, era maior do que ele. A voz do que clama ecoa nas nossas vidas. Amém. A voz do que clama é o Senhor. A voz é dele. É ele que clama. Nós somos a voz. E como voz do Senhor, nós precisamos declarar e decretar aquilo que o Senhor já reservou para nós. E a gente já sabe disso. Todo ano que passa, a gente recebe essas palavras. Mas eu profetizo que esse ano, para mim e para você, porque essa palavra é para mim também. Essa palavra é de confronto para mim também. É ano de romper com todas as disfunções. É ano de romper com todas as inseguranças. É ano de romper com todos os nossos temores. Amém. É ano de romper com todos os nossos traumas. Eu farei o que for preciso. Para quê? Para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Gente, que história é essa que a gente canta? A mulher do fluxo. Eu não vou deixar você seguir, Jesus, sem me perceber. Porque só eu sei do que eu preciso. Aleluia. Que esse ano nós sejamos ousados em todas as nossas atitudes em Deus. Amém. Vamos ser ousados. Vamos fazer os nossos atos proféticos dentro da nossa casa. Deus mandou, faça. Mas parece loucura, parece doideira, não importa. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são alguma coisa. Voltei a cuidar de planta. Minha mãe está orando pelas plantas. Porque toda planta que eu cuido, se bem que dessa vez
eu viajei, deixei as plantinhas, Israel não regou. E as plantas voltaram a morrer. Né? Não foi da minha vez, eu estava cuidando direitinho. Voltei a comprar as plantas. Vou comprar planta de novo. Eu vou. O Robson me inspira. Planta o girassol, vem gente aqui, corta o girassol. E ele não desiste, ele vai lá e planta de novo. Parece uma coisa tão simples, né? Eu olho para ele e poxa, eu vou olhar para ele e vou fazer a mesma coisa. As minhas plantinhas em casa, eu vou fazer. Comprei a planta tudo de novo. Gastei dinheiro comprando planta. E estou lá cuidando das plantas. A pessoa não sabe muito bem, mas vai na internet, né? E aprende. E Deus falou assim, coloca nome profético em cada uma delas. Cada vez que você regar, cuidar, botar para tomar sol, fazer você vai fazer isso profetizando. Eu já tinha uma, vocês lembram? Com Cristo tudo posso. Elas, né? Ato profético dos meus filhos. E pode mesmo. E eu vou fazer isso comigo, para mim. Mas o que o Senhor pode te pedir nesse ano? Faça atitudes radicais. Glória a Deus. Isso é coisa simples, né? Isso é muito simples. Comprar planta, botar nome na planta. É coisa simples. Mas o que o Senhor está pedindo para você, que às vezes você fala assim, isso é ridículo. Faça. Dependa do Senhor. Aleluia. Dependa do Senhor naquilo que Ele te pedir, naquilo que Ele te impelir a fazer. Que a voz que clama, sabe? Tome posse da tua vida e que você se torne essa voz que ecoa a vontade do Senhor, porque a voz é dele. Então seja a voz do que clama nessa terra, na tua casa, na tua família, na vida dos seus filhos. Amém. Quantas vezes os teus filhos estão dormindo? Pega o óleo da unção. Unge a mente deles. O marido dormiu, pega o óleo da unção, unge a cabeça, unge o cabeção do teu marido. Homem, pega o óleo da unção e unge a cabeçuda da sua esposa, porque às vezes nós somos cabeçudas, ou não? Teimosa. São coisas simples, mas que são tão loucas, tão simples, que a gente fica assim, pai, não vou fazer isso. O que vão pensar de mim? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, não importa quem está ao redor. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Que o olhar do Senhor seja a coisa mais importante na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Não importa quem está ali. Glória a Deus. Não importa o que acha. Às vezes a gente se auto-sabota porque a gente fica preso no que o outro está pensando ao nosso respeito. E o outro não pagou preço nenhum. É o momento da gente falar assim, quem é você na fila do pão, né? O outro não pagou preço nenhum pela minha vida. O que os outros vão pensar? E a gente fica com esse pensamento do que nos limita, o que o outro vai pensar, o que o outro vai pensar, e a gente desconsidera aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. O outro se torna mais importante do que a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Vamos ficar de pé? Não sei se você anotou na tirinha do teu papel. Eu não sei se tem lixo por aqui. Tem lixo por